Olá, pessoas criativas. Esse daqui é o nosso primeiro episódio do Desabafos de Quem Cria, com uma pessoa que eu tenho o prazer e a honra de estar recebendo, uma pessoa que trabalha junto comigo e que me inspira muito sempre com a sua liderança, com a sua criatividade e com tudo que essa mulher maravilhosa é. Estrategista de conteúdo, que eu já tava quase esquecendo o título certo. E é isso, Raíssa, muito obrigada por ter topado, por estar aqui. Eu que agradeço, nossa, com tantos títulos, até fiquei emocionada. Ai, não, é sério, bom, já contextualizando, nós trabalhamos juntas na Ocupe Digital e, enfim, nós temos, até antes, já fiz trampos para a Rá. A gente tem várias vertentes de trabalho juntas aí. Mas e para melhorar essa contextualização, então, que começa explicando um pouquinho quem que você é, o que que faz, o que que é a tal estrategista de conteúdo, que deve ter um povo falando assim, nossa, marqueteira. Também. Marqueteira, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Raíssa, eu trabalho como estrategista de conteúdo na Ocupe. E o que é o estrategista de conteúdo? A gente vai dividir essa explicação em dois pedaços. A gente vai trabalhar a parte da estratégia e a parte do conteúdo. O estrategista é alguém que pensa em ações para chegar num determinado objetivo. Então, se você, um cliente, tem um objetivo de conquistar resultado X, Y, Z com tal campanha, pode ser um objetivo de receita, pode ser um objetivo de projeção de imagem, um objetivo qualquer. A estrategista de conteúdo pensa em quais passos a gente vai tomar para chegar nesse resultado. Com a segunda parte, que é a do conteúdo. A gente trabalha produzindo conteúdo, fazendo marketing de conteúdo, para que esse conteúdo agregue valor de alguma maneira à audiência e traga a atenção dessa audiência para a marca para a qual a gente está trabalhando. Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de estratégia de conteúdo aqui com esse programa que a gente está conversando. Você tem um objetivo aí com o seu programa, ou objetivos. Sim. E esse é um conteúdo que a gente está produzindo que vai trazer valor para uma audiência e, dessa forma, trazer visibilidade para a sua marca. Então, em resumo, é isso aí. É isso que o estrategista de conteúdo faz. Mas até chegar nisso, teve uma caminhada. Teve. Longa. Eu até quero que minha caminhada acabe. A caminhada... A Rá vai trazer uma experiência acadêmica que é difícil ser encontrada, eu acho, nesse mundo das agências. Né? É porque eu não sou publicitária de formação. Eu trabalho com publicidade, mas eu não sou publicitária. Não sou formada publicitária. Na verdade, a minha graduação foi em letras. Eu fiz bacharelado e licenciatura em português e inglês. E nessa minha caminhada na graduação, eu fiz na Universidade de São Paulo. Eu continuei a caminhada acadêmica, fiz um mestrado em linguística, que é a ciência da linguagem. E, não satisfeita, fiz a loucura de entrar num doutorado na Unicamp, que vai acabar esse ano. Vai acabar esse ano. Já tá aqui, ó, no traço. Essa trajetória ela não é muito... Parece que não tem muito a ver com a questão da publicidade, mas eu encontro vários pontos em que essas carreiras se conversam. Porque quando a gente estuda letras, a gente está estudando várias formas de comunicação humana. A literatura, por exemplo, é uma forma de comunicação humana. A linguística é a ciência da linguagem, ou seja, é o estudo de como que a gente se comunica, como uma criança aprende a falar, no meu caso, que é o que eu estudo estudei no mestrado e estudo no doutorado. É o estudo de como a gente usa os símbolos para comunicar, que a gente chama de semiótica, né? A ciência que estuda os signos e símbolos. E isso é fundamental para quem trabalha com marketing, porque a gente está trabalhando com símbolos o tempo inteiro. Se a gente usa uma cor, por exemplo, você, que aí manja muito. Eu já ia falar que design, a gente já estudou semiótica. Exatamente, é semiótica na veia, porque uma cor, ela passa várias mensagens, ela tem o poder de despertar emoções. Então, todas essas coisas relacionadas à língua e à comunicação humana a gente aprende no curso de letras. Infelizmente, muitas graduações, elas não contemplam, né, essa
amplitude de coisas que a gente pode ter sobre a comunicação humana. São cursos mais orientados para vamos formar professores, vamos formar tradutores. Eu acho que na USP e na Unicamp também eu tive uma formação bastante ampla no sentido de ter acesso a vários tipos de nuances assim. Da comunicação. Então, enquanto eu fui me formando publicitária, por conta própria, eu consegui trazer muito da minha bagagem acadêmica para o meu trabalho. E a questão da estratégia de conteúdo também ganha muito com a academia. Por quê? Porque a gente está acostumado na academia a fazer pesquisa. Pesquisa é você ter suas perguntas, você quer responder essas perguntas, então você cria hipóteses, expectativas, previsões para como o seu fenômeno vai se comportar. Isso funciona muito na prática no nosso trabalho de estrategista de conteúdo. Você faz previsões sobre como determinados conteúdos, estratégias de design, estratégias de copywriting vão atingir as pessoas. Porque, no fundo, tudo que a gente faz é para se comunicar. A gente está trabalhando com uma marca, essa marca tem uma audiência e precisa se comunicar com ela por X objetivos. De uma maneira efetiva. Exatamente. Né? Então, para isso, você precisa fazer previsões de como o seu conteúdo vai atingir as pessoas. E essas previsões, elas têm que ter uma base, né? Senão você vai ficar testando... qualquer um. Vai ficar tirando Exato, em qualquer coisa. Então, isso. Já que você usou o famoso termo, vamos aproveitar e explicar um pouquinho do que é o famoso copywriting. Tá. Copywriting nada mais é do que você usar uma comunicação persuasiva. Muita gente traz como termos equivalentes o copywriting e a escrita persuasiva, mas não dá para limitar o copywriting apenas à escrita, embora que a gente trabalhe com muitos textos que podem virar vídeos. Então, se você está trabalhando com um vídeo e o objetivo do vídeo é persuadir a audiência a fazer algo, você está usando uma técnica de copywriting no seu vídeo. Então, o copywriting ele é uma técnica de comunicação que tem como objetivo convencer quem está acessando o conteúdo, fazer uma ação. Essa ação pode ser o quê? Por exemplo, você tem um portal, um site, e você quer que as pessoas acessem as matérias. Você escrever acesse aqui é uma técnica de copywriting. Você falar que tem um vídeo disponível no YouTube que é para a pessoa assistir é uma técnica de copywriting, porque você está querendo levar a pessoa a desempenhar uma ação. E geralmente essas ações, dentro de uma estratégia de conteúdo para marcas, elas têm o objetivo de gerar receita, de fortalecer a imagem da marca, de fazer a marca crescer, ser mais popular. Então, basicamente, copywriting é isso aí. Copywriting é nada mais do que você usar a comunicação para convencer alguém de algo. Então, a gente pode dizer também que não é limitado, por exemplo, a legenda de um post, não é limitado... Porque hoje existe muito isso, né? Tipo, e o copy? O copy é a legenda, o copy é... Mas é muito mais do que isso, né? Isso que é interessante trazer para todo mundo, que não é limitado, não fica com a cabeça só isso, também é uma questão de técnica, né? É a comunicação. A gente não pode limitar a nossa comunicação ao texto, aquilo que está escrito ou aquilo que é falado. Por exemplo, está no McDonald's, você vê aquelas cores vermelhas, aquela batatinha maravilhosa nas propagandas e você fica com vontade de comer. Isso é uma técnica de copy. Você está usando uma imagem para convencer alguém de algo, você está usando a imagem para convencer alguém de consumir o produto, comer. Mesma coisa quando você vê uma propaganda da Coca-Cola, que aí você tem aquela coisa do abrir a latinha, você sentir, né, aquele... um negocinho assim. É uma técnica também de copy, porque você está usando a comunicação estritamente visual, não tem texto ali, mas ela está te incentivando ao consumo, a uma ação. Tanto que é por isso que as marcas gostam de ter bastante tempo de tela na televisão, né? Por exemplo, se você aparece ali com os seus produtos, geralmente que a pessoa vê, já se sente impactada e pode sentir o desejo de consumir. Exato. Perfeito. Então, já fica a dica. E eu já ia falar, fica a dica também para seguir o seu perfil, que tem algumas coisinhas assim que quem é interessado, eu acho que não tem como dar errado essa dica de seguir o seu perfil. E já vamos falar um pouquinho sobre ele. Sim. Sobre o que te fez criar assim esse perfil e essa construção da sua imagem, né, nas redes sociais. Olha, a história do meu perfil no Instagram, ela é uma coisa bem
é uma coisa muito longa, porque eu comecei a minha carreira acadêmica. Então, o meu perfil no Instagram, ele era acadêmico. Eu comecei primeiro com dicas de estudo. Mas você já começou com dicas. Exatamente. Tipo, nunca foi só pessoal, tipo, fotos da minha vida. Ele começou pessoal, na verdade, bem lembrado. Ele começou pessoal quando eu estava no último ano da graduação, me preparando para entrar no mestrado. Tá. Então, eu tinha um processo seletivo que eu queria participar e entrar no mestrado lá na USP, então eu comecei a compartilhar a minha rotina. No que eu comecei a compartilhar a rotina, eu vi que as pessoas gostaram de consumir aquele conteúdo e começaram a me pedir orientações. Aí você aproveita o pretexto, né? E aí você começa a dar as dicas. Aí essas dicas que começaram com dicas de estudos, eu entrei no mestrado, aí elas se tornaram dicas de produtividade. E aí, como que estudar melhor, como aproveitar melhor o seu tempo. E isso foi assim, ao longo do meu mestrado, praticamente inteirinho. Quando eu entrei no doutorado, eu já tinha começado a trabalhar com publicidade. Eu acho que vale contar essa história do porquê que eu fiz essa transição, né? Basicamente, quando eu cheguei ao final do meu mestrado, a gente teve um problema familiar. Eu fiquei com uma irmã minha doente. E isso desestabilizou emocionalmente toda a família. Alguém adoeceu, você fica desestabilizado. E junto com isso veio um problema financeiro de meu pai não estar trabalhando. E com todos esses problemas, eu não consegui terminar o meu mestrado no tempo previsto. Ele deveria ter durado 2 anos, ele durou 2 anos e 6 meses. E nesses 6 meses restantes, eu não tinha bolsa. Então eu precisava fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque o meu pai não estava trabalhando, a minha irmã estava doente, a minha mãe também ficou doente. Isso foi uma desgraça total. Não estava bem, esse momento foi... mas eu acho que muitos brasileiros, muita gente do seu público vai se identificar. Tem vezes que você precisa simplesmente achar um jeito de sair do fundo do poço. E aí eu assisti um vídeo no YouTube, desses que a gente hoje produz, né? Desse aqui. Desse que a gente está produzindo, que falava sobre maneiras de você fazer renda extra. E aí, uma dessas maneiras de fazer renda extra era como redator. Que eu pensei, poxa, eu fiz letras, fiz aqui meu mestrado, escrever, eu sei. Aí eu entrei em dessas plataformas de freelancer, exatamente. De plataforma de freelancer, comecei ali a mexer, a conseguir uns clientes. E aí comecei a trabalhar. E eu vi que era uma carreira que, digamos assim, recompensava muito mais financeiramente do que as minhas bolsas na academia. Quando eu fiz assim, sei lá, em uma semana, o valor que eu fiz em uma mensalidade assim, de bolsa, eu fiquei assim, opa, gostei isso aqui é promissor. Isso aqui é promissor. Gostei disso. Então eu comecei a estudar copy, estudar escrita publicitária, que, como eu já falei, são 2 coisas diferentes, né? Estudar escrita publicitária, comunicação, e no final das contas, nesse período que foi do final do meu mestrado até o começo, assim, metade do doutorado, eu estava completamente imersa nessa questão da comunicação e acabei descobrindo o meu nicho de escrita, né, do que eu compartilho com as pessoas, que é mostrar a lógica dos símbolos, né, de como os símbolos podem trabalhar ao nosso favor como marca pessoal. Eu gosto muito desse tema do personal branding, né, que é a sua marca pessoal, a sua maneira de gerir a sua imagem. No mercado de trabalho, principalmente, quando a gente fala de marca, a gente está falando de quem vai comprar o nosso produto, no caso, como prestadora de serviço, de quem vai adquirir os meus serviços. E de como isso faz totalmente uma diferença imensa nas oportunidades que você recebe de trabalho. Porque eu observei isso na minha própria vida. Eu comecei como uma redatora iniciante, que sabia pouca coisa sobre esse mercado do marketing. E aí fui aprendendo a trabalhar a minha imagem para conseguir oportunidades. Tanto que hoje estou na Ocup, que é uma oportunidade assim, que foi irresistível para mim. Eu abandonei todos os clientes que eu tinha para poder trabalhar exclusivamente com ela, porque foi assim, incrível. Então eu fiquei pensando, poxa, isso que eu consegui é replicável. As pessoas conseguem replicar. Tem coisas que podem ser inspiradas, né? Que podem inspirar pessoas, então... E é muito real isso do quem não é visto não é lembrado, né? Quem a gente recebe mais, quem a gente vê mais, a gente já pensa. Isso foi uma coisa que aconteceu na Ocup também, né? Que eu lembro, eu já estava na Ocup antes da Rai entrar. E eu lembro quando falaram, tipo, de você, eu fiquei, cara, perfeito, como assim? Eu não tinha pensado fazia pouco tempo que a gente se conhecia. E quando a Mari falou, eu fiquei tipo, cara, perfeito, sensacional. Obrigada, eu não sabia que estava sendo com essa moral toda.
Não, mas é porque realmente, quando na nossa área, e é engraçado que a gente pensa assim, no design, você tem um portfólio, né? E você apresenta seu portfólio, mas é em tudo, os textos também, né? Então não é uma coisa só, tipo, o visual bonito, você, enfim, né? Tipo, o texto e virou um portfólio pra você, né? A sua rede social, assim. E não é só uma questão de rede social, é realmente de imagem pessoal mesmo. Porque eu acho que é totalmente diferente, por exemplo, num contexto de entrevista de emprego. Você recebe o portfólio das pessoas, você olha, você acha aquilo ali interessante. Aí você vai na rede social da pessoa, você olha, você acha aquilo ali interessante. Mas na hora de você realmente conversar, trazer a pessoa e entrevistar, a impressão que ela te passa com a imagem dela também é muito determinante. Se é uma pessoa simpática, comunicativa, interessante de trabalhar, se parece ser alguém legal de conviver, se parece uma pessoa realmente comprometida, se a pessoa parece desorganizada, bagunçada, você quase automaticamente e inconscientemente fica com a impressão de que aquilo se estende por todas as áreas da vida dela. Ou seja, que o trabalho dela também é bagunçado, que ao fazer as coisas de trabalho ela não é organizada. Então, quando a gente está falando em imagem pessoal, em gestão de marca pessoal, é realmente uma gestão de todos os elementos possíveis que você consegue controlar para que eles falem bem sobre o seu trabalho. Isso é tudo. E, por exemplo, até a maneira como você se veste, as cores que você escolhe, o arquétipo que você usa, né, para reforçar valores específicos sobre quem você é, tudo isso é muito importante para você conseguir oportunidades, porque quem tem todas essas coisas controladas tem vantagem sobre quem não tem. Assim como uma pessoa que tem um portfólio e uma rede social organizada tem vantagem sobre aquele que só tem ou o portfólio ou a rede social, quem tem uma imagem pessoal assim bem gerenciada também tem vantagem sobre quem não tem. E isso é uma coisa que eu aprendi na prática e aprendi lendo mesmo. Eu sou bem rata de livraria, leio bastante. E até deixo uma dica de leitura. Pode fica à vontade. Deixar. Tem um livro que chama Capital Erótico. É da Eliane Hakim, eu acho que é o nome da autora. Depois você confirma aí você coloca. Colocarei aqui em algum canto. Que fala justamente sobre isso, sobre a facilidade como pessoas que controlam bem a imagem intencionalmente têm sobre aquelas que não fazem esse controle. É porque tudo que se destaca é vantagem. E quem trabalha com marca precisa saber disso, porque a marca é justamente o que é diferente. Aquilo que deixa uma marca, uma pegada na areia, é o diferente da areia. É o que faz você prestar atenção naquilo ali. No marketing é a mesma coisa. Aquilo que é diferente, que chama atenção, que deixa uma marca, é o que tem vantagem sobre a atenção, sobre o tempo de retenção da atenção da pessoa. Tipo, ela fica prestando atenção, nossa, que comercial interessante, ai, que comida que parece gostosa, olha esse perfil aqui no Instagram, que bonito, ai, olha esse conteúdo que interessante, tudo que se destaca essa tem vantagem. Essa diferença não precisa ser uma coisa também extravagante, né? Não. Pode ser, até hoje, acho que existe esse modo minimalista que tá ganhando muita força, né? Então, tipo, realmente, o cuidado, por mais que não seja uma coisa gritante na sua cara, tipo, olha isso que diferente, já mostra um... A ideia que tem que ficar é que esse cuidado ele só precisa ser intencional. Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha com design. Idealmente, um dos valores que você tem que reforçar na sua imagem é a criatividade. Então, eu vejo, por exemplo, no modo como você se veste, a criatividade, o jeito que você usa o seu óculos, a estrutura da sua armação, o seu cabelo, a sua maquiagem. São coisas que reforçam essa imagem em você, te passam o ar de uma pessoa criativa. Você pode controlar a sua imagem de outras maneiras para passar outras mensagens. Se você tivesse deixado o seu cabelo comprido, passaria outra mensagem. Se você tivesse escolhido uma armação de óculos quadrada, passaria outra mensagem. Se você tivesse sem maquiagem, passaria outra mensagem. Então, é só você entender que tudo aquilo que você escolhe fazer quando você vai se permitir ser visto pelo outro tem um resultado, tem um impacto nas pessoas. Querendo você ou não, você vai impactar de alguma maneira, positiva ou negativa. Já que isso é verdade, já que você vai impactar de qualquer jeito, por que não controlar? Exato. Se a gente faz isso com as marcas, produtos, que é o que a gente já faz no nosso trabalho, por que a gente não faria com a gente? Essa que é a minha ideia e um pouco do que eu busco trazer para o meu perfil como uma motivação pessoal.
o meu público é um público muito acadêmico também, que está muito insatisfeito com as condições de renda que a academia proporciona. Eu tenho colegas que foram ser professores na rede pública, tenho colegas que foram ser tradutores, escritores, e essas carreiras, principalmente no começo, elas não remuneram bem. Então, os meus colegas são muito frustrados, e eu também era muito frustrada no começo. Então, eu descobri uma maneira de você trazer aquilo que a gente aprendeu no curso de letras, nas coisas que a gente sabe sobre a comunicação humana, para sua comunicação profissional, que é fundamental. E é engraçado que são pessoas que até estudaram isso, mas às vezes não fazem essa conexão para sua própria vida, Exatamente, né? Essa é a minha marca. É isso. Não, mas é interessante também porque a gente fala muito, enfim, desabafos, eu criei pensando em no começo, né, pensei assim, em pessoas de comunicação, pessoas criativas, mas todo mundo é criativo. E isso, se você fala assim, não, eu não sou criativo, você é criativo, porque todos nós criamos, a gente nasce já criando, a gente só, enfim, com o tempo vai perdendo isso, mas é um assunto também muito complexo, que a gente tem que falar mais. Mas é interessante que todo mundo realmente pode passar essa imagem, já passa essa imagem. E acho que no começo a gente pensa muito no feminino, né? Então, tipo, as mulheres têm costume desse cuidado, mas eu acho que também os homens, eles estão aumentando. Então, tipo, seu público, ele tem essa variação, ou você percebe ainda que é muito Não, eu percebo tanto para feminino quanto para o masculino, sem querer entrar em questões de gênero, que é complicado, tem muitas nuances, né? Tem muitas não é mais muitos A e B, espectros entre o feminino e o masculino. Mas, como eu falei, a questão de você, por exemplo, trabalhar o seu capital erótico e a sua imagem, ela não está atrelada a você usar maquiagem, a você usar roupas caras, a você estar perfeitamente alinhado, de terno. Não, é só você saber o que comunica o quê. O que um terno comunica? Vamos fazer esse exercício. Ternos comunicam formalidade, comunicam seriedade. O que um cabelo curto comunica? Liberdade, praticidade. Então, todos os elementos que compõem a nossa imagem, o nosso trabalho, eles passam mensagens, querendo ou não. Então, a única coisa que as pessoas precisam saber é o que eu estou passando com a minha imagem e o que eu quero passar. Se eu já estou passando com a minha imagem aquilo que eu quero passar, as pessoas já estão entendendo a minha mensagem, beleza, eu continuo como eu estou. Agora, se eu não estou, por exemplo, conseguindo um emprego, uma oportunidade de trabalho, se eu não estou conseguindo seguidores para meu perfil no Instagram, se eu não estou conseguindo consumidores para os meus produtos, então eu não estou passando a minha mensagem direito. Eu preciso entender o que eu preciso passar e aí eu ajusto a minha comunicação para que essa mensagem chegue às pessoas que eu preciso que consumam aquilo que eu tenho para oferecer. Isso é uma coisa interessante que eu e a Rai, nós já passamos juntas, que fomos em uma agência e você percebe um padrão. Então, por exemplo, pegando esse exemplo do terno, se tem alguém de terno numa agência de publicidade, é o cliente. Sim, exatamente. E olha que tem cliente que não são todos os clientes, é o cliente. Exatamente, né? Exatamente. Numa agência de publicidade, geralmente a gente espera que as pessoas sejam muito criativas. São as pessoas que vão pensar em campanhas, que vão pensar em estratégias de conteúdo para atingir as pessoas. Então, a imagem das pessoas naturalmente reflete esse valor. São pessoas realmente, nem você falou, tatuadas, que estão vestidas de uma maneira mais informal, que têm uma liberdade maior de trabalhar a moda, não tem um estilo convencional de se vestir. Então, é isso. Você vai encontrando nos diferentes nichos e mercados pessoas que se vestem de determinada maneira, que trabalham até a comunicação verbal mesmo, de determinada maneira. Um exemplo claro disso são os jargões. Por exemplo, os médicos têm jargões específicos que só são conhecidos dentro da comunidade deles. Eles se comunicando, eles podem falar algumas siglas, algumas coisas que só eles vão entender. Outras coisas só a gente vai entender. Por exemplo... linguagem de marqueteiro. Linguagem de marqueteiro. O branding, o budget. Exatamente. Foi uma coisa que eu até tive uma certa dificuldade para conseguir me adaptar à linguagem de marqueteiro, porque eu estava acostumado com a linguagem acadêmica, então a gente vai ter uma reunião, agora não, a gente tem uma call. Eu até aproveito desse gancho, assim, quais que foram as maiores diferenças que você sentiu quando você entrou nesse outro cenário, né, profissional?
Acho que o primeiro de todos foi remuneração. A remuneração é muito mais interessante do que para a academia. É onde está o dinheiro, porque as pessoas estão querendo sempre investir em venda, né? A gente que trabalha com marketing, a gente está diretamente ligado aos objetivos profissionais das marcas com que a gente trabalha. Então, se a marca quer vender, quer faturar, quer crescer, quer ser a mais importante do mercado dela, eles precisam da gente. E para isso, principalmente quem é grande, não mede esforços para investir muito dinheiro em estratégias para conseguir esses objetivos. Então, realmente, eu acho que o marketing, a publicidade é onde o dinheiro está, para quase todas as áreas existentes que queiram vender produtos e serviços. Então, primeiro, por aí. E acho que também tem a dinâmica, assim, é mais corrida, você diria, essa questão, ou de corrida, assim... É mais corrida, mas também é muito mais coletiva. Porque o acadêmico, ele é um profissional que trabalha sozinho. Por mais que ele tenha, por exemplo, passado num processo seletivo com 10 pessoas, cada uma dessas 10 pessoas tem uma pesquisa específica para conduzir. Ninguém vai pesquisar exatamente a mesma coisa. Você pode até olhar para o mesmo fenômeno, mas quando você tiver a dissertação de mestrado e a tese do doutorado no final, serão trabalhos completamente diferentes. Então, o acadêmico trabalha só. Ele faz a pesquisa dele sozinho, ele trabalha no máximo ali com o orientador, que está ali para dar uma assistência em como conduzir uma pesquisa. E na publicidade a gente trabalha em equipe. E precisa todo mundo um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Para você fazer o seu trabalho, você precisa do meu. Para que o meu trabalho como estrategista dê certo, eu preciso do seu. Então é como se fosse uma rede, né? Precisa estar várias pessoas ali conectadas. Até mesmo o papel do cliente, muito importante, explicando aquilo que ele quer com clareza. Aprovando os conteúdos, trabalhando realmente em parceria com a equipe. Então, é um fluxo de trabalho que compreende muito mais pessoas e que precisa de muitos bons profissionais trabalhando e falando a mesma linguagem para a gente ter um resultado coeso, porque às vezes você recebe, por exemplo, um briefing. E cada um da equipe entende aquele briefing de um jeito. Então, no final das contas, não sai o melhor trabalho, porque você não está falando uma linguagem única, né? E eu acho que para a equipe funcionar, precisa estar todo mundo dentro ali da mesma página. Então, conta um pouquinho dessa dificuldade que você teve em liderança, porque para mim não pareceu dificuldade, mas... Ai, nossa, eu senti muito. É muito diferente você trabalhar na academia e trabalhar numa empresa. Foi, na verdade, a minha primeira experiência com uma equipe real oficial, digamos assim. Na academia, você trabalha sob a orientação de alguém. Então, você está sempre se reportando ao seu orientador, que é como se fosse um chefe. Ele que aprova as coisas que você faz. Na Ocup, a gente está agora caminhando, né, para uma estrutura que é organizacional, que tem esses diferentes níveis de liderança. Só que a gente tem também na nossa cultura essa questão de a gente não ter uma hierarquia entre as pessoas, o que eu acho muito nobre. Eu acho que as pessoas elas não têm que se achar superiores umas às outras. A gente está trabalhando juntos, mas tem pessoas que supervisionam etapas dos processos. Eu me enxergo assim, como alguém que está supervisionando etapas dos processos. Mas trabalhar com pessoas é sempre muito difícil no sentido de que, como eu tinha já falado, nem sempre a gente está falando a mesma linguagem. Então é importante que todo mundo esteja falando mais ou menos a mesma língua. E como todo mundo tem jeitos muito diferentes de trabalhar, até você encontrar uma maneira que você consiga se fazer entender e entender o outro também é delicado. Porque você não quer ser rude, você não quer ser grosso com as pessoas, mas você quer ver as coisas andando. Então eu acho que a liderança tem essa dupla dificuldade, digamos assim. Você tem que estar ali garantindo o sucesso do projeto que você está supervisionando e mesmo querendo ser parceiro das pessoas, você precisa ter esse posicionamento que é um pouco mais contundente, digamos assim, na hora de liderar, de você fazer a sua vontade, não a sua vontade de ser respeitado, mas a sua vontade pelo menos ser ouvida para todo mundo entender ali o que está acontecendo. E às vezes isso é muito difícil, por exemplo, com você. Não que seja difícil no relacionamento, calma. É difícil comigo. Deixa eu explicar. Eu não sei falar as coisas de design. Design é outra coisa, tadinha. Eu não sei falar as coisas de design. Às vezes eu chamo a Lígia assim na reunião. Então, Li,
Sabe a bolinha, o ícone, É o muito negócio? Bom, Aí eu fico, meu Deus, eu não tô conseguindo me comunicar porque eu não sei as coisas. E acho que um diferencial é que a gente entendeu, assim, que não dá para se comunicar inteiramente por mensagem. Hoje a gente vive um mundo de mensagens, a gente não consegue, a gente fala assim, pô, é muito mais assertivo ligar. Fala assim, bater rapidinho ali. 5 minutos, a gente se explica, porque realmente, tipo, não é um texto, enfim, até o cliente pega a marca e coloca um comentário ali, tipo, é isso daqui que eu quero que mude. Agora a arte, tipo, o feeling, não sei o que, é muito difícil, aí a gente liga. Mas outra coisa também que é difícil por mensagem é, às vezes, você entender o tom que a pessoa tá conversando com você, que também é meio difícil na posição de liderança, tanto para quem lidera quanto para quem tá liderando. Porque às vezes você tá querendo conversar com a pessoa e às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que usa muito ponto de exclamação, justamente para poder ressaltar que eu estou dando uma positividade. Por exemplo, precisa fazer isso! E a pessoa entende, precisa fazer isso. Como se fosse sério, sabe? Uma ordem. Rígida. Então, eu consegui me articular para conseguir fazer uma comunicação que pareça um pouco mais agradável, como é que eu posso dizer? Uma comunicação mais leve. Eu gosto que a comunicação entre a nossa equipe seja leve. Então, eu procuro trabalhar a minha linguagem para que ela seja leve. E eu, às vezes, também, quando eu recebo mensagens, eu fico pensando, que tom que será que a pessoa usou para escrever isso daqui? Por isso que é melhor ligar. Exatamente. Quando tá em dúvida, é melhor ligar, porque às vezes realmente, até isso não só entre a equipe, mas, sei lá, um cliente, e ele fala, eu não gostei disso. E às vezes ele só fala assim, não gostei disso. E a gente também tipo, diferente. Nossa, eu não gostei disso. Que nesses dias a gente recebeu uma matéria não aprovada. Matéria não aprovada, assim, tipo um caps assim no não. E aí a gente fica... E eu acho que existe até uma questão de insegurança da nossa criação, né? Quando a gente tá suscetível, porque nós temos uma aprovação, nós temos a necessidade do cliente aprovar. E é muito difícil falar assim, nós temos uma necessidade de aprovação, porque isso, sei lá, na psicologia eu acho que como humanos, como seres humanos, é muito difícil você deixar dissociar, né, sua parte humana da sua parte profissional. Você é um ser humano profissional. Então você tem seus desejos, anseios, expectativas sobre as coisas que você faz. Então quando você vê algo sendo rejeitado, é como se isso falasse algo sobre você. Exato. Mas não é sobre você, é sobre o seu trabalho. E quando você consegue, é melhor entender melhor o trabalho, né? Às vezes, porque, por exemplo, não é como se você estivesse criando livremente, você está criando para um cliente e esse cliente tem que aprovar porque é também sobre o trabalho dele, né? Então, é muito mais a fundo do que só, tipo assim, você é competente ou não. Exatamente, e é essa imagem que passa, né? Inclusive até na comunicação interna da equipe. Você fala, olha, não gostei disso, isso ficou de tal jeito. Parece que você está fazendo um comentário sobre a pessoalidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu lutei muito para conseguir entender para mim. Porque às vezes eu ficava pensando, meu Deus, é pessoal alguma coisa comigo? Principalmente na academia. Que às vezes a orientadora falava, não tá bom, o texto não tá bom, tá isso, tá aquilo. O texto volta sangrando, cheio de coisa para você arrumar. Eu ficava, meu Deus, eu não sei escrever. O que eu tô fazendo no mestrado, né? já que tá horrível assim as coisas que eu tô escrevendo. E aí teve uma vez, nunca vou esquecer isso, que eu consegui acertar um resumo que eu mandei para ela. E ela fez pouquíssimas coisas assim, comentários, alterações. Aí eu falei, nossa, finalmente eu consegui. Tomara que seja sempre assim. Eu mandei no e-mail para ela. Ela, não vai ser sempre assim, porque escrever é um processo contínuo. Tem essa questão da reescrita e da edição que é fundamental. Inclusive, eu sei que eu deixo vocês doidos com isso, mas isso é a minha veia acadêmica. Porque eu reescrevo o mesmo texto várias e várias vezes. Porque a edição do texto, ela é fundamental para a escrita. Você escreve um texto e aquela primeira versão, ela nunca vai ser a última versão. Quase nunca. Por exemplo, eu recebo um texto da pessoa que trabalha nas redes sociais. Aí eu vejo aquele texto e eu estou pensando no que o cliente vai pensar quando ele lê aquele texto. Eu já reviso. Aí você vai e insere o texto depois, que eu já revisei, na apresentação junto com o visual.
Aí eu fico pensando, ó, aqui tem uma repetição, isso aqui pode ser trocado por isso aqui, essa palavra tá muito difícil, melhor trocar por uma palavra mais fácil. Então tem esse trabalho de edição que é necessário. Sim, mas eu acho que, na verdade, é uma coisa muito positiva que poucas pessoas fazem, tipo, nesse meio do marketing, porque quer acertar de primeira. E até para o design, isso é uma coisa que eu defendo muito, de tipo, não vai ser a primeira coisa, não é a sua primeira ideia que vai ser a final. E que bom, porque normalmente a nossa primeira ideia é aquela que vem na nossa cabeça de cara, porque já está implantado, já é uma coisa automática. E aí você vai produzindo e fala, pô, mas se eu mudar isso, se eu mudar aquilo... E eu acho que isso foi até uma coisa que a gente conversou, que o olhar fica muito viciado, né? Fica. Tem a minha perspectiva sobre como é que vai ser o texto e como que vai ser a comunicação, a sua perspectiva para a comunicação visual, a perspectiva do cliente, considerando todas as nuances que ele tem no trabalho dele, que às vezes tal palavra não pega bem, mencionar tal pessoa não pega bem. Então, passa por muita gente. E pessoas são perspectivas diferentes. Cada pessoa, exatamente, cada pessoa é uma visão diferente. O que é delicado de você, como eu já tinha falado, delicado de você trabalhar quando você está em equipe, porque cada um pensa de um jeito. O ideal é que todos ali consigam entender a linguagem da marca. E tirar como é que eu posso falar? Despir a comunicação das perspectivas pessoais de cada um para que a gente tenha uma linguagem que é da marca mesmo, que é o que a gente faz quando a gente trabalha nos planos estratégicos para as marcas, que a gente vai definir o tom de voz, a gente vai definir qual que vai ser a maneira de falar com as pessoas, as cores que a gente vai usar. Isso que a gente faz dá protagonismo para a marca ao invés de dar protagonismo para as pessoas que trabalham com ela. E eu acho que isso é fundamental. Sim, totalmente. E o que você diria, por exemplo, eu acho que é uma boa dica, até como que você lida e como que você aprendeu a lidar com isso, com essas críticas mesmo e com as suas autocríticas, porque assim, abrindo o jogo, eu acho que é um dos mercados que mais tem a questão de síndrome do impostor. Mercado de comunicação, a gente vive, enfim, né, nesse looping de às vezes falar, nossa, tô fazendo um negócio incrível, nossa, eu sou uma farsa. Então, assim, o que você tem, até passaria para quem tá começando mesmo, sabe? Eu acho que a primeira coisa, talvez a mais importante lição que eu aprendi pro meu trabalho, tanto na posição de líder, quanto na posição de quem tá ali produzindo conteúdo, nunca leve nenhum comentário pro lado pessoal. Nunca, nunca. Assim, realmente tem ocasiões em que vai ser um comentário pessoal, mas é melhor pra você se você não levar como se fosse pro pessoal. E é um exercício também, né? Eu acho que quando você levar pro lado pessoal, é você parar, respirar e falar, não é sobre mim, isso aqui é essa peça. O que tá com problema? É essa palavra. Eu usei uma palavra ruim. Eu escolhi uma cor errada. Eu escolhi algo que não agradou. Isso não diz nada sobre quem é a Raíssa, sobre quem é a Lígia. Isso diz respeito a uma escolha que eu fiz no meu trabalho. Não é o meu trabalho todo. Não é quem eu sou como profissional, nem como eu sou como pessoa. É aquele erro. Sim. E às vezes não é nenhum erro, é uma divergência, né? Não é que você fez errado. A sua visão, a outra visão, e tudo bem. Eu acho que também aprender a ceder, né? Eu acho que no começo a gente tem muito essa coisa de não, mas eu estudei, eu sei, é isso. E não vai ser assim, não vai ser sempre assim, e tudo bem também ter essa troca, né? Com certeza. Outra coisa que eu também acho importante é você aprender a gostar da crítica. Não é fácil. Exercício todo dia. Não é fácil. Mas é o que eu tenho colocado em prática. Você aprender a gostar da crítica, porque você precisa entender que a crítica, quando feita com o objetivo de aperfeiçoar o seu trabalho, ela atinge o objetivo, ela aperfeiçoa o seu trabalho. Sim. Quando alguém critica que eu escolhi uma palavra errada mais de uma vez, como é o caso de um dos nossos clientes que fala, já corrigi isso, já falei que não pode falar desse jeito, eu aprendo. Então, quando eu escuto a crítica com o peito aberto e sem medo de deixar ela me machucar, ela me ajuda a caminhar com o meu trabalho. Eu não sou
a mesma profissional de 6 meses atrás. Nem perto. E eu nem imaginava que estaria o que eu tô fazendo hoje. Eu não sou a mesma profissional que é aquela menininha lá de 24, 25 anos que terminou o mestrado e se aventurou a escrever para a internet, que naquela época era só escrever para a internet, não tinha nem tanto nome assim de copywriting, redação publicitária, era só escrever para a internet. Só vou publicar aqui e ver o que acontece. Mexer na internet, fazer as coisas na internet. Eu não sou a mesma pessoa. O que eu sei hoje, nossa, eu acho que se eu pegasse um texto da Raíssa, o primeiro texto que eu mandei numa plataforma de freelancer, eu acho que eu ficaria assim, garota. Você ainda vai aprender muito. Isso é uma aposta. Mas que bom, né? Eu acho que isso também é muito bom quando a gente vê um trabalho antigo e fala, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Dá uma vergonha alheia, mas ao mesmo tempo, tipo, nossa, que bom que eu não faço mais isso. Que bom que eu cresci, que bom que eu evoluí, que bom que eu produzo coisas com novas. Certeza. E aí, perceber que entre esse estágio A e esse estágio que você está agora, as críticas estavam lá. Sim. Você passou por muita crítica para você chegar onde você está agora. A gente gosta muito de ver o avanço. É lindo você olhar para trás e ver que você era super criancinha, um baby, fazendo as coisas que você faz. Mas quando você olha para o percurso, você não olha só para o ponto lá. Você olha para tudo que você percorreu. Tinha gente te criticando, tinha gente pedindo para que você fosse melhor, tinha gente te pressionando. Sim. Então, você cresce disso, né? Que nem plantinha, a semente, né? Falo que ela faz uma pressão para poder se bloquear, né? A planta faz uma pressão dentro da semente para sair. É mais ou menos isso aí. Ninguém gosta de fazer essa pressão. Mas é uma delícia depois quando você tá comendo os frutos, né? Da árvore já crescida. Então, isso também isso. Vale muito porque não sei, enfim, na sua área se você sentiu isso, mas para essa parte visual, a gente se espelha muito em outros profissionais, né? Então a gente fica tipo, nossa, eu quero chegar onde ela chegou, eu quero fazer do jeito que essa pessoa faz. Mas realmente a gente não olha tipo, pô, como será que essa pessoa começou? O que essa pessoa percorreu? Porque não é... Isso é uma coisa que eu até postei esses tempos, não sei quantos vão estar vendo isso, mas... que o processo não é linear. Não. O processo de criação, mas o processo da vida nunca é linear. Então, e não é nem só uma questão do seu processo, da sua vida profissional, mas realmente a pessoal afeta muito a gente. E tem dias que, sei lá, aconteceu alguma coisa com algum parente e você não vai estar com cabeça para produzir um texto, um post para não sei o quê. Então, eu acho que essa parte de não ser linear é tanto uma questão de anos, em questão do dia, assim, né? Uma coisa que é interessante até para você trazer aqui para sua audiência, já que tem pessoas que estão começando, né, que estão no processo de iniciante na carreira, é que realmente a nossa carreira ela é muito não linear. Num momento você pode estar trabalhando, sendo designer júnior. Depois você vira diretora de arte, como é o seu caso. Em uma semana. Não uma semana, tá, gente? Mas eu era revisora. Sim. De repente, estou de estrategista de conteúdo. Você, dependendo de quão estratégico você é, de quão versátil você é, você consegue assumir muitas posições diferentes dentro de um mesmo grupo de trabalho. Por exemplo, tem uma pessoa que trabalha com a gente em parceria com outra agência, que ele não fez faculdade, ele não teve essa questão acadêmica, não trabalhou sempre em agência, mas quando ele entrou ali para trabalhar na gestão de gerenciamento, né, de projetos, brilhou. Então, às vezes, realmente você focar na versatilidade, você querer aprender, ser curioso, deixa eu tentar fazer um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui lá, e entender que realmente não dá pra você esperar uma carreira, tipo, muito bonitinha. Pode até acontecer, mas eu não sei se isso tem graça. Eu acho mais bacana quando as coisas vão acontecendo assim e você se desafia. Eu não tinha experiência de liderança, me desafiei, apanhei um pouquinho, mas agora tá fluindo. Se você não tivesse dado esse passo e dado a cara a tapa, você não teria chegado onde você chegou. Eu acho que isso exige uma coragem, exige uma coragem em si mesmo, né? Tipo, como pessoa, de você acreditar em si
E é o que eu falei, o tempo todo vai ter uma pessoa, um anjinho aqui falando, tipo, vai, o diabinho aqui falando, tipo, não E você vai. também já tá nessa posição de liderança, né? Você tem pessoas trabalhando Sim. ali sob a sua supervisão, então... E realmente, o tempo todo falando assim, nossa, mas eu cheguei, tipo, aqui, tipo, realmente eu sou assim, eu, tipo, não deveria estar nesse cargo, não, eu mereço estar nesse cargo, você fica nessas nuances, né, realmente... É complexo. Mas mas a gente mata no peito e faz gol. Sim, e eu acho que assim, todo mundo, se você trabalha na área de comunicação, se você vai entrar nessa área de comunicação, vai passar por momentos assim. Eu acho que é até gostoso que você tenha a possibilidade de falar com as pessoas e entender como que essa pessoa passou por isso, superou isso, como que ela supera isso... Porque nunca superar para sempre, né? Mas superou aquela vez, supera hoje. Então, você tem esse diálogo mais aberto. Eu acho que principalmente hoje que a gente pensa nessa questão de saúde mental, né? Nossa, com certeza. Antes... Falando nisso, até tem uma outra questão que é interessante de trazer para quem trabalha com esse ambiente, que é uma dica, assim, que eu trago da academia para cá. Também, para o trabalho que a gente faz hoje. Que é você se acostumar a encontrar pessoas melhores que você. Sim. E se acostumar com essa comparação e você ver que tem pessoas que estão mais avançadas em algumas coisas do que você está em outras. Mas você também tem que saber que você está mais avançada em algumas coisas do que outras pessoas estão. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Mas eu acho que isso acaba gerando um conflito. Volta naquela coisa do levar para o lado pessoal. Você olhar para o outro, ver uma característica que está despontando ali naquela pessoa e você se sentir mal. Tipo, poxa... Eu devia ser assim, Eu devia ser assim, Ou então, também tem o lado inverso, né? Você vê uma pessoa que está ali trabalhando na sua equipe junto com você, que está ali se espelhando no que você está fazendo, que quer chegar no mesmo patamar que você, e você olhar com desprezo, porque você está se comparando, se achando melhor. Então, acho que são duas armadilhas. Na comparação, é você se achar melhor e você se achar pior. Você tem que se comparar sempre com você mesmo. Essa é a minha dica. Você sempre está avançando. E se comparar, assim, com você mesmo, com a sua história e com carinho. Também não vale você ficar se jogando pra baixo. Exatamente. Seja carinhoso, seja simpático com você mesmo. Da mesma forma que você olha pra outra pessoa e fala, nossa, que linda a sua história, que linda a sua evolução, você tem que reconhecer isso na sua vida, né? Porque às vezes a gente também faz isso, tipo, não, essa pessoa está aprendendo, que legal. Ou tipo, nossa, essa pessoa já aprendeu e cresceu muito, nossa, que legal. Mas e aí, você está se reconhecendo nesse universo? É aquilo, né? A gente traz a nossa personalidade para o trabalho, nossas expectativas, a necessidade de ser validado, quando não é o lugar de você esperar ser validado. Eu acho que a pessoa que tem que validar você mesmo é você mesmo. Exato. Você trabalha em se validar. E não esperar isso dos outros. Eu acho que tem essa dinâmica aí de você se amar, se gostar, tratar-se bem e isso ser suficiente. Não ficar esperando muito do outro. Espera do outro uma relação profissional, amigável, leve, gentil, mas que vai ter críticas, que vai ter pressão, que vai ter prazo, que vai estar estressado num dia, que vai estar preguiçoso num dia, você também. Sim. Então, saber lidar, né? Lidar com as relações humanas, mas principalmente saber lidar com você mesmo, saber quais são as suas necessidades. Sim. Você está projetando, né, alguma coisa no outro, está querendo uma validação de alguém que não vai te dar uma validação. Tem que se analisar também. Saúde mental é importante, gente. Terapia é importante. Faça terapia. Faça terapia, é isso. Esse é o resumo de todas as coisas. Faça terapia. Sejam profissionais da comunicação com terapia. E todo mundo regulado ali, autoconsciente. É isso. Então, pra gente finalizar, que esse papo já foi assim, rápido. Vou conversar com você, minha parceira de trabalho. E a gente conversa só sobre os clientes, então é bom a gente só ficar conversando, assim, né? Então, para finalizar, eu queria que você passasse assim, agora é um espaço mais livre, você desabafasse o que você quiser. Alguma dica ou alguma coisa alguma revolta sua, um espaço livre para você conversar. Já sei o que eu vou falar. Já sei o que eu vou falar.
uma coisa que eu trago muito da academia, isso vai ficar no vídeo todo, né? Eu trago da academia. Uma coisa que eu trago muito da academia é o desejo de você se aperfeiçoar, de você ser curioso, gostar de aprender coisas, gostar de ler, gostar de pesquisar, gostar de estudar, porque a gente não pode ser a nossa única fonte de conhecimento. E muitas vezes, em muitos profissionais, eu enxergo essa propensão de você achar que aquilo que você já aprendeu, o que eu aprendi na faculdade tá bom, não preciso mais aprender nada. O que eu aprendi nos vídeos de fulano tá bom, não preciso mais aprender nada. E aí a gente encontra muitos profissionais no mercado com falta de repertório. Isso me deixa muito chateada. Bolada. Muito chateada. Eu espero das pessoas que trabalham comigo e das pessoas que trabalham para mim, repertório. Poxa, você vai em livros, em séries, em jornais, em outros veículos, né, de comunicação e de informação. Ser uma pessoa informada, ser uma pessoa curiosa, que realmente sabe das coisas, que não fala besteira, que está atenta. Isso eu não encontro com muita facilidade. Na UCUP tem, na UCUP somos. Mas quando você trabalha com outras pessoas, por exemplo, já trabalhei com muita gente que se chamava de copywriter, que trabalhava com isso há anos, e cometia erros crassos de português, cometia erros crassos de referência, citar referência, sabe, trazer para os textos. Então, assim, é importante, principalmente para os iniciantes, mas também para os mais experientes ou que se pensam experientes, ampliar repertório. Não ficar na zona de sair da zona de conforto. Pensar fora da caixa é a premissa básica, né, de quem trabalha com marketing. Então, realmente, para tudo, assim, para compor o seu aparato, com aquilo que você vai trabalhar, para você ser criativo, para exercer a criatividade, precisa ter repertório, conhecer coisas, muitas coisas, ser curioso. Então, esse é o meu desabafo do dia. Amei! É isso! Gente, nós vamos ficando por aqui. Vou deixar todas as redes sociais do Desabafos, da Rá também. Muito obrigada por ter topado ser a primeira a estreia do nosso programa. Ela é chique. Eu que agradeço, porque eu tô me sentindo chiquérrima e honrada. Nem sabia que eu ia ser a primeira. Isso! Obrigada. Espero que vocês gostem, que seja útil. Sim, e que venham mais profissionais que tragam e implementem coisas para a vida e para as artes de vocês. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Ficamos... enfim, se vocês tiverem dúvidas e quiserem também responder aqui ou mandar depois para a Rá, a gente vai responder com muito carinho, muita empatia e muita terapia. Muita terapia, palavras, pílulas de autoconhecimento. Pílulas de autoconhecimento. E ficamos aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada.